Em meio às ruínas de uma guerra, uma mãe encontra a última batata, a esperança de mais um dia de vida para seu filho. Mas com ela, vem uma escolha que nenhuma mãe jamais deveria fazer. A neve caía fina e silenciosa, como cinzas de um mundo que já não existia mais. Cobria a terra arrasada, as ruínas de casas, as carcaças de árvores queimadas. Não era a neve bonita dos contos de fada, que promete aconchego. Era uma mortalha branca, fria, que parecia querer sepultar as últimas memórias de vida daquela pequena vila coreana. Em meio a esse silêncio desolador, dentro do que restara de uma parede de pedra, uma jovem mãe, Min-jun, segurava seu filho de 5 anos junto ao corpo, tentando em vão transferir o pouco de calor que ainda lhe restava. O menino, pequeno e frágil, tremia, não apenas de frio, mas de uma fome que já durava dias. Uma fome que era uma dor constante, uma presença oca no centro de seu ser. Min-jun olhava para o rostinho pálido do filho e em seus olhos fundos, via o reflexo do marido. O soldado cujo sorriso ela já começava a esquecer, levado pela mesma guerra que levara tudo o mais. O luto por ele era um luxo que ela não podia se permitir sentir. Toda a sua energia, cada fibra de seu ser, estava focada em uma única e primitiva missão: manter viva a pequena chama que era a vida de seu filho. A cada manhã, o ritual se repetia. Deixava o menino adormecido, enrolado nos poucos trapos que lhe serviam de cobertor, e saía para a caça. Não uma caça de animais, pois eles também haviam desaparecido, mas uma caça desesperada por qualquer coisa que pudesse ser comida. Suas mãos, antes delicadas, estavam agora rachadas, sujas, os dedos dormentes pelo frio, enquanto remexiam a terra congelada. Ela cavava em busca de raízes esquecidas, revirava escombros na esperança de encontrar um grão de arroz perdido, olhava para o céu, não para rezar, mas para procurar por pássaros que tivessem tido o azar de cair. Mas a terra estava exausta. A guerra havia roubado não apenas as vidas, mas a própria capacidade do solo de gerar sustento. A cada retorno de mãos vazias, o olhar do filho parecia mais distante, a pequena chama mais fraca. A culpa a corroía. Que tipo de mãe era ela, que não conseguia encontrar nenhum mísero grão para alimentar sua cria? Naquele dia, a esperança já havia se tornado uma memória distante. O desespero era a única paisagem. Ela caminhava sem rumo, os pés descalços envoltos em trapos, o vento cortante como navalha. Foi então que, perto do leito de um riacho seco e congelado, ela viu algo que não deveria estar ali. Uma pequena protuberância na lama dura. Com o coração disparado por uma intuição que ela não sabia de onde vinha, ela se ajoelhou. Cavou com as unhas, quebrando o gelo fino, a dor do frio em seus dedos quase insuportável. E, de repente, sentiu uma forma sólida, arredondada. Puxou com cuidado, como se desenterrasse a joia mais preciosa do mundo. E ali, em sua mão trêmula e suja de lama, estava uma batata, pequena, enrugada, imperfeita, mas era a coisa mais bonita que Min-jun já vira em toda a sua vida. Aquele tubérculo feio naquela terra de morte era mais valioso que ouro, mais brilhante que qualquer pérola. Era a vida, era a resposta, era um milagre. Ela a segurou junto ao peito, chorando um choro silencioso, as lágrimas congelando em seu rosto. Ela havia encontrado comida, mas o verdadeiro dilema, a verdadeira prova de amor, estava apenas começando. Min-jun voltou para o abrigo improvisado como quem carrega uma relíquia sagrada. Seus passos, antes arrastados pela desesperança, agora tinham um propósito, uma urgência. Ela segurava a pequena batata suja de terra junto ao peito, protegendo-a do vento frio, sentindo sua forma sólida e real contra as costelas. Era a única coisa real em um mundo de fantasmas e ruínas. Ao entrar no pequeno vão de pedra, os olhos de seu filho, que estavam semicerrados em uma letargia febril, se abriram um pouco mais. Acompanharam a batata na mão dela. Um brilho fraco, um vislumbre de reconhecimento surgiu em seu olhar. Ele não tinha mais forças para falar, mas seu corpo inteiro parecia perguntar: é de verdade? É para mim? O coração de Min-jun se partiu e se refez no mesmo instante. A esperança, ela percebeu, era tão vital quanto o alimento.
Ela se sentou no chão de terra batida, ao lado do filho, e limpou a batata com um pedaço de pano. Ali, segurando aquele tesouro em sua mão, o verdadeiro dilema da guerra, a verdadeira face do amor, se apresentou a ela. Não era uma questão de exércitos ou nações. Era uma questão daquela única batata. Duas vozes travaram uma batalha silenciosa dentro de sua alma. A primeira era a voz da lógica, da sobrevivência. Uma voz fria e pragmática que a vida dura lhe ensinara. Esta batata é a sua força, dizia a voz. Se você comer, terá energia para procurar mais comida amanhã. Se a der inteira para ele, você pode não aguentar a próxima caminhada na neve. E então morrerão os dois. A escolha racional, a única que garante uma chance para o futuro, é a sua própria sobrevivência. Coma. Mas havia outra voz. Uma voz mais antiga, mais profunda, que não falava a língua da lógica, mas a do instinto, a voz do amor. Olhe para ele, sussurrava essa outra voz. Olhe para esses olhos que são os olhos do pai dele. Olhe para esse corpo pequeno que você gerou dentro do seu. Como você pode levar este alimento à boca, enquanto ele te olha com essa fome, que é a sua própria, mas em uma forma tão mais frágil, tão mais inocente? Cada célula do seu ser existe para protegê-lo. A lógica não tem lugar no coração de uma mãe. A vida dele é a única lei que importa. Min-jun fechou os olhos. A batalha durou um instante e uma eternidade. Mas, na verdade, nunca houve uma escolha. Havia apenas um caminho. Com gestos lentos e ritualísticos, ela preparou o fogo. Usou os últimos gravetos que guardava, soprando as brasas fracas, até que uma pequena chama dançasse trêmula no abrigo escuro. Encheu uma pequena tigela de metal com neve limpa e a colocou sobre o fogo para derreter. A água era tão preciosa quanto a batata. Quando a água ferveu, ela colocou o pequeno tubérculo para cozinhar. O cheiro que subiu foi o cheiro mais delicioso do mundo. Um aroma de terra, de sustento, de vida. O menino, agora mais desperto, acompanhava cada movimento dela com os olhos arregalados, a boquinha entreaberta em antecipação. Aquele cheiro era a promessa de que a dor em seu estômago estava prestes a ter fim. Quando a batata ficou macia, Min-jun a retirou do fogo com cuidado. Amassou-a com a ponta de uma colher de madeira, misturando-a com um pouco da água quente para que rendesse mais e se tornasse um purê suave, fácil de engolir. A fumaça que subia da tigela era como um incenso em um altar. Ela pegou a primeira colherada. O menino abriu a boca, fraco. Ela o alimentou. Ele comeu com uma avidez desesperada, quase sem mastigar. Seus olhos nunca deixaram o rosto da mãe. Ele não entendia o debate de vida e morte que acontecem dentro dela. Ele não entendia o sacrifício. Ele só entendia o calor do alimento, o alívio imediato da dor em seu estômago. E talvez, em um nível que as palavras não alcançam, ele sentia o amor incondicional que vinha com cada colherada. A cada porção que dava ao filho, Min-jun sentia sua própria fome como uma fera rugindo em suas entranhas. Mas em seu rosto havia um sorriso de uma paz dolorosa e transcendental. Coma, meu filho, ela sussurrava. Mamãe já comeu. Mamãe está forte. Era a mentira mais pura e verdadeira que ela já contara. Colher por colher, a batata acabou. O menino, pela primeira vez em dias, relaxou. Um sopro de cor voltou às suas bochechas pálidas. Seus olhos se fecharam, não mais em uma letargia de fraqueza, mas em um sono tranquilo e nutrido. Min-jun o cobriu com os trapos. Ficou ali, olhando para ele, o coração transbordando de um amor que era tão vasto quanto a dor que sentia em seu próprio corpo. Ela havia dado tudo. Não havia mais nada a ser feito, a não ser esperar. Esperar pelo amanhecer. Esperar para ver se o sacrifício de uma única batata seria o suficiente para comprar mais um dia de vida, mais um dia de esperança, em meio ao silêncio da neve que, lá fora, começava a cair novamente. A pequena tigela de metal estava vazia. O filho de Min-jun dormia pela primeira vez em dias um sono profundo e tranquilo. Não mais uma fuga febril da dor, mas um descanso nutrido, um sopro de vida. Lá fora, a neve que havia dado uma trégua recomeçava a cair, densa e silenciosa, cobrindo o mundo com sua indiferença branca. Min-jun sentou-se ao lado do filho,
o corpo encolhido, e o cobriu com mais um pedaço de trapo. A fera da fome, que antes rugia em suas entranhas, agora a devorava por completo. Era uma dor que irradiava de seu estômago para cada canto de seu corpo, uma fraqueza que tornava cada respiração um esforço consciente. Ela sentia a vida se esvaindo, como a água que escorre por entre os dedos. Mas em seu coração não havia desespero, não havia medo. Havia uma paz estranha, uma serenidade que ela nunca havia conhecido. Ela havia cumprido sua missão, a última e mais importante de todas. Olhando para o rosto sereno do filho, ela se lembrou do marido. A memória dele já não era uma ferida aberta, mas uma presença suave, um calor no peito. Lembrou-se da promessa que lhe fizera, no dia em que ele partiu para a guerra, de que cuidaria do filho deles não importava o que acontecesse. Ela havia cumprido. Em meio à devastação de um país inteiro, em meio à crueldade da fome e do frio, ela havia conseguido. Deu ao filho não apenas uma batata, mas um dia a mais, uma chance a mais. E isso era tudo. O amor, ela percebeu naquele silêncio nevado, não era sobre vencer a guerra, era sobre garantir que mesmo na derrota, uma pequena semente de futuro pudesse ser salva. Ela deitou-se ao lado do menino, abraçando-o com suas últimas forças, sentindo o calor do corpo dele nutrido pelo sacrifício dela. E pela primeira vez, permitiu-se descansar. O amanhecer chegou, pálido e gelado, pintando o mundo de um branco ofuscante. O silêncio da vila foi quebrado por um som estranho, um ronco metálico que não pertencia àquele lugar de ruínas. Eram os jipes de uma patrulha de soldados estrangeiros, avançando lentamente pela paisagem desolada, em busca de sobreviventes. Eles não esperavam encontrar nada além de morte e silêncio. Um dos soldados, jovem, o rosto vermelho pelo frio, notou um movimento quase imperceptível de fumaça subindo de um amontoado de pedras. Aproximaram-se com cautela e encontraram uma mulher jovem, o corpo gelado já sem vida, abraçada a um menino pequeno que, envolto em trapos e no calor final da mãe, ainda respirava. Fraco, mas vivo. O sacrifício de uma única batata havia comprado o tempo exato, o milagre preciso, para que a ajuda chegasse. Muitos anos depois, em outro país, em outra vida, aquele menino se tornou um homem que construiu uma família, que conheceu a fartura, que nunca mais sentiu a dor da fome. Mas ele nunca se esqueceu. Nunca esqueceu o rosto da mãe, a sensação do purê quente em sua boca, o cheiro da batata cozinhando em uma fogueira fraca. E ele contava essa história para seus próprios filhos, não como um conto de tristeza, mas como uma lição sobre a verdadeira natureza do amor. Numa tarde de inverno, olhando pela janela de sua casa confortável, ele viu os primeiros flocos de neve começarem a cair. Seus filhos brincavam na sala, o riso deles enchendo a casa de calor. Ele tocou o vidro frio da janela, observando a neve cobrir seu jardim. O mesmo vento que um dia pareceu trazer o anúncio do fim, agora parecia sussurrar uma verdade eterna. O amor mais verdadeiro, o amor de mãe, não é aquele que promete a primavera. É aquele que te dá o calor necessário para sobreviver a mais um inverno. E isso é tudo. Isso é a única lei real. Se essa reflexão te tocou, se a força desse amor te emocionou, se inscreve no Rima da Mente. Vamos rimar juntos?